Hoje iremos falar redação com clareza. Redação com clareza. Como que é a questão da redação com clareza? Uma redação, o propósito de uma redação é uma pessoa elaborar um determinado texto que segue as regras gramaticais e tem como objetivo de levar uma mensagem de acordo com a banca examinadora, de acordo com quem fez o pedido da elaboração da redação. Então, a redação, ela tem que ter clareza. Quando tem clareza, fica fácil de quem vai pegar aquela redação ler e compreender. E os vocabulários? Tem vários vocabulários bonitos, interessantes. Na hora de elaborar a redação, é bom ter sabedoria. A melhor palavra para incluir no texto. Por quê? Porque senão pode ocorrer o texto com muitas palavras difíceis. Você pode, muitas das vezes, levar a mensagem, mas a pessoa que for ler pode encontrar certa dificuldade para compreender aonde você talvez queira chegar. Para elaborar uma redação, a melhor forma que existe é você escrever de forma que você consiga passar a mensagem. Com isso, aquelas palavras difíceis, você pode até escrever, mas você escrever do início ao fim várias palavras, depende de quem vai pegar a sua redação, de quem vai ler a sua redação. Que você poderia ser mais objetivo. A pessoa pode achar que você poderia ser mais objetivo e não foi. Porque quando a pessoa ela coloca muitas palavras dessa forma, palavras, muitas das vezes, quem vai ler achar complicada, pode ocorrer de ele achar talvez que você teve uma dificuldade muito grande de elaborar essa redação. Por mais que você coloque aquelas palavras bonitas, e de repente você nem vai conseguir transmitir a mensagem da forma que você gostaria de transmitir, pelo fato de que você colocou muita estética
em um determinado vocabulário. Então, a melhor maneira de você levar a mensagem através da redação é você escrever de forma objetiva, nada de adjetivo em excesso. Você ser o mais objetivo possível. Não há necessidade de repetir palavras. Você pode incluir sinônimo. Exemplo, casa, você pode falar, você pode escrever residência. Pessoa, você pode falar indivíduo, cidadão, cidadã. Usar sinônimo também é interessante. A redação com clareza. Quando você escreve uma redação com clareza, você consegue atingir o seu objetivo. A mensagem que você tem em mente, você consegue passar para o papel e transmitir essa mensagem para quem vai ler, para quem vai corrigir. Então, uma redação com clareza é uma redação que tem coerência, porque se não tiver coerência, a redação não vai ter clareza. Se você disser, por exemplo, que a formiga carregou um sofá, a formiga carregou, nesse caso, uma cadeira ou um livro, é incoerente. Então, quando você produz um texto, quando você produz um texto incoerente, a mensagem fica sem clareza. Então, há necessidade de se atentar na questão de incoerência, de você elaborar o texto que seja coerente. Coerente é um texto com lógica. É um texto com lógica. E a redação com clareza é uma redação objetiva. Porque se você fizer uma redação e você utilizar de forma subjetiva, colocar a sua opinião, você colocar a sua opinião, ou você utilizar em primeira pessoa, também vai ser uma redação que não vai ter clareza. E automaticamente você vai perder ponto. Então, uma redação com clareza é uma redação que segue as normas gramaticais, que atende no sentido das pontuações, das vírgulas, ponto final, das pontuações. É quando você reduz palavras. Por que você vai reduzir palavras? Você vai reduzir para ter clareza. Exatamente, reduzir para ter clareza. Agora, é necessário também o texto ter desenvolvimento. Você ter ali argumentação.
Você tem que levar para o texto conteúdo, porque quando você leva para a redação conteúdo, você vai desenvolver ali a redação. Você vai conseguir ali desenvolver a redação. Mas não é só incluir conteúdo. Eu vou incluir vários conteúdos, muitos conteúdos. Você pode até incluir muitos conteúdos, mas se você não souber organizar a ideia, se você não souber organizar o seu pensamento na produção textual, não vai ter clareza. A clareza de pensamento é organização. É a organização. Você, antes de falar, você organiza. Então você organiza, você pensa. Ou se você quiser também, você quando você for fazer a prova de concurso público ou empresa ou algo parecido, você também pode pegar um papel e elaborar. O primeiro parágrafo aí você pode dizer uma linha, o primeiro parágrafo eu vou abordar esse assunto. No segundo parágrafo eu vou elaborar esse assunto. Então, a cada parágrafo você desenvolve ali um assunto. A cada parágrafo você vai ali desenvolver um determinado assunto, mas que seja interligado com o tema. Não pode fugir do tema, porque quando você foge do tema, você automaticamente, para a banca examinadora ou para quem fez o pedido para você fazer a redação, se você foge do tema, não há clareza para eles, não há clareza para a banca examinadora, porque você fugiu do tema. Então, para ter clareza em qualquer texto, primeiro você precisa saber que tipo de texto que é. É um texto narrativo? Qual é o tipo de texto? É uma poesia? É uma crônica? É uma redação para concurso público? Você precisa compreender qual é o tipo de texto. Quando você compreende o tipo de texto, você tem que seguir de acordo com aquele determinado texto, tipo de texto. Se for texto relacionado à poesia, você vai fazer uma poesia, vai ter rima, vai ser algo subjetivo. Agora, se não for esse texto, esse tipo de texto, se for um texto, nesse caso, da banca examinadora, de um determinado concurso público que você faça, aí você vai ter que, se for uma prova de concurso público, por exemplo, você, nesse caso, vai elaborar um texto discursivo e vai elaborar em terceira pessoa. Se for, por exemplo, um texto que a banca examinadora pedir para você fazer um texto, vai ser em terceira pessoa. Sendo em terceira pessoa, você tem que seguir ali as normas
que é o que? Se é um texto discursivo, um texto discursivo é um texto que não pode ser subjetivo e você tem que seguir as normas gramaticais. A poesia você ainda tem licença poética, mas o texto discursivo não. Você tem que seguir fielmente as regras gramaticais, tem que ser de forma objetiva, de forma denotativa, para você tirar uma boa nota. Então, texto com clareza é importante, porque até mesmo se for, por exemplo, um texto em que você precisa, por exemplo, escrever um recado para sua mãe ou para alguém que você conheça, você precisa elaborar esse texto. Se você não produzir um texto com clareza, o que vai acontecer é que a pessoa não vai compreender o seu pedido e você automaticamente vai perder o tempo, vai perder seu tempo. Por quê? Você elaborou aquele recado, um bilhete, mas só que a pessoa que leu não compreendeu. Então, gente, tudo que vocês precisam se atentar a um texto com clareza é a questão da grafia, tá? É a questão também da escrita, tem que se atentar à questão da escrita, porque se você escrever de uma forma que a pessoa que vai pegar o bilhete ou o recado, a pessoa pode não compreender por causa da letra e pode ser também pelo fato de que não conseguiu compreender a mensagem. O texto com a clareza é um texto que automaticamente leva elegância pelo fato de que conseguiu atingir o objetivo, que é a clareza, e quando ocorre a clareza também tem a questão do uso dos conectivos. Os conectivos também ajudam na elaboração das frases. Então é muito importante também os conectivos, utilizar os conectivos para facilitar na união das palavras e assim você conseguir formar texto. A mensagem com clareza, você ganha várias pontuações. Você pode atingir a pontuação máxima ou você ganhar metade do ponto. Vai depender do avaliador. Vai depender de quem vai corrigir a sua prova. Tá? Então, automaticamente, correção, né? O texto com a clareza vai ter ali a correção, eles vão ver se vai ter a cocisão, eles vão verificar se o texto é um texto original, eles vão verificar se realmente é um texto original, se é algo realmente que você criou ali.
E vai verificar também a questão da coesão. A coesão, todas essas informações vão ser levadas em consideração. Vai ser levado em consideração para a avaliação dessa redação. Então, gente, a clareza é fundamental. A clareza, ela é fundamental não só para quem escreve. É fundamental também para quem faz um discurso, para quem na verdade, para todos os seres humanos. A todos os seres humanos é fundamental uma fala com clareza, porque se um determinado ser humano for pedir algo, ele precisa saber pedir para que ele receba o que ele quer. Então, tanto a fala quanto a escrita requer clareza e requer também a organização. Essa organização de pensamento, ele é fundamental. Ou você organiza, organização de pensamento, ou você escreve, ou você fica guardado na sua mente e você desenvolve. Aí o falante que vai escolher qual é a melhor opção. O falante ele vai escolher a melhor alternativa para desenvolver ali a fala. Agora, clareza na escrita, quando a pessoa vai elaborar texto, ele precisa ter conhecimento de mundo, ele precisa ter noção de vocabulário, ele precisa ter um bom entendimento de verbo, sintaxe, classe gramatical. É um conjunto, ele precisa ter noção de tudo que tem a ver com o texto. Todo tema que tem a ver com o texto é ideal, é recomendado que o educando faça, estude, né, para depois fazer um texto com clareza, que é uma redação para concurso público, enfim. Uma redação com clareza, através de uma redação com clareza, você consegue até desenvolver, por exemplo, uma ata. Você precisa desenvolver uma ata na empresa, uma redação com clareza. Uma ata, você tem que descrever ali como que foi a reunião. Agora, imagina se você não tiver clareza nessa ata. Então, se você não tiver uma clareza nessa ata, as pessoas que vão depois ler a ata vão ter dificuldade para compreender o que foi dito na reunião. Agora, redação com clareza, tem que se atentar que muitas das vezes a pessoa que elabora uma redação pode imaginar que escreveu determinada palavra e não escreveu, porque ele imaginou que tinha passado para o papel determinada palavra e não foi. Pode acontecer, sim, muito. Tudo que precisamos fazer é prestar atenção, é fazer
elaborar o texto, e depois que você elabora o texto, é muito importante, depois que você elabora o texto, você relê o texto, para você ver se você realmente conseguiu atingir aquele determinado objetivo, se você conseguiu transmitir a mensagem. Então você precisa ler o texto todo, primeira vez, segunda vez, se for possível a terceira vez, para você realmente ver se você conseguiu ali, se você conseguiu ali realizar, concretizar a sua missão, que é a realização da produção textual. Então, a clareza é fundamental, sim, para uma redação, tá? A redação com clareza, ela faz com que você ganhe também prestígio. Nossa, como ficou sua redação, mas ficou muito legal. Gente, a pessoa, ela vai ficar impressionada. Nossa, a redação daquele jovem, daquela jovem, nossa, se destacou dos demais a redação daquela pessoa. Você é visto com outro olhar, de acordo com aquela redação que você produziu, que foi uma redação com clareza, com objetivo. Porque quando acontece a redação com clareza, com objetivo, você só tem a ganhar. Você só tem a ganhar. Então, quando alguém pedir para você fazer uma redação, pense em clareza. Pensa em clareza. Você, por exemplo, gosta de, por exemplo, ler um livro e compreender a mensagem daquele autor? Você, por exemplo, pega um jornal, você quer compreender aquela matéria. Você quer compreender aquela matéria ali no jornal. Então, e vai aguçar também a curiosidade. Nossa, eu quero compreender. Imagina uma pessoa que lê um determinado texto, ela quer compreender, de qualquer forma quer compreender, mas só que quem escreveu não escreveu com clareza. E a pessoa vai ficar um bom tempo ali para descobrir o que significa, qual o sentido daquela palavra, daquela frase. Ela vai ficar um bom tempo para descobrir, e se descobrir qual o real sentido que aquele autor produziu. Então, uma redação com clareza é fundamental. Você ganha e o leitor, nesse caso, o escritor, ele ganha e o leitor também ganha, porque o escritor elaborou o texto com clareza, então o leitor também vai ganhar, porque se for o caso do leitor interpretar aquele texto de determinado autor, ele vai também saber interpretar aquele texto com clareza também, porque o autor produziu esse texto com facilidade de entendimento. Então ele vai conseguir transmitir as informações quando ele tem conhecimento de interpretação de texto. Agora, se o autor,
Se o autor, né, se o autor não souber transmitir a mensagem de fácil entendimento, o leitor ele também vai ter dificuldade para compreender. Então, gente, existe também a redação que se destaca até mesmo na escola, ela vai ficar no mural, pode ocorrer, ou em uma determinada empresa, a redação que fica em destaque, fica lá no mural ou em um quadro. Enfim, existe também a questão, a redação que destaca. Pode acontecer da pessoa receber um determinado prêmio, pode acontecer da pessoa conseguir uma vaga em uma determinada empresa que a pessoa sempre sonhou. Pode acontecer de a pessoa ser aprovada em concurso público, ser servidor, por causa da clareza da redação. Então, é importante essa questão da clareza na redação. Se a pessoa não tiver clareza na redação, pode acontecer até de a pessoa perder dinheiro, porque não conseguiu transmitir a mensagem que deveria. Como não conseguiu transmitir a mensagem que deveria, a pessoa pode perder dinheiro. A pessoa pode achar que incluir uma determinada informação na redação e, na verdade, não foi. Na hora de você concluir a redação, aquela palavra que você achou que tinha redigido, na verdade não foi no papel, não foi colocado no papel. Então a clareza é importante, porque com a clareza você pode perder dinheiro ou você pode ganhar dinheiro, porque a pessoa que for ler a redação, ela precisa compreender o que você quer. Então, clareza na redação é importante. Quando você faz também um pedido, você vai em um determinado local e faz uma solicitação, faz um pedido. E se você, nessa solicitação, o texto não ficar com clareza, você nesse caso, aí por exemplo, nesse determinado departamento, pode falar, tem um prazo de 5 dias úteis para resposta. O que pode acontecer? De passar, nesse caso aí, o prazo, aí você achar estranho, você entra em contato com a empresa, ou você vai diretamente na empresa, e aí eles falam, saiu sim, a resposta deu improcedente. Aí depois você vai pesquisar por que deu improcedente, é porque o texto que você talvez fez não foi com clareza. Então o departamento não conseguiu compreender qual é a sua solicitação. Então, muitas das vezes, não foi nem a culpa da empresa. Se você for, nesse caso, pegar aquela redação e fazer novamente, seguindo todas as regras, ler, reler para não esquecer de incluir
determinadas palavras, principalmente palavras importantes. Palavras importantes que merece destaque. Você vai aguardar 5 dias úteis novamente e depois você vai ter um resultado que tcharam, deu procedência. Tudo por causa da questão da clareza. A clareza na redação é importante. Clareza na redação. A clareza na redação. Com a clareza na redação, você consegue ser aprovado, você pode ganhar benefício, você pode, com a clareza na redação, você pode ajudar pessoas com a clareza, porque conforme eu falei, a clareza é benefício para você, no sentido que você consegue ali transmitir a mensagem, e também é benefício de quem lê a mensagem, porque ela sendo capaz de compreender ali a mensagem, ela consegue também transmitir para terceiro. Gente, gramática com Viviane Martins, avante! Até a próxima!